E eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Boa noite, tudo bem? Nós Boa noite. estamos aqui hoje com Luiz Humberto Padula, consultor de geração de energias. É com grande prazer que a gente está entrando, né, nessa pauta, com apoio do Crédito Real. E vamos lá, Luiz, o que tu pode estar nos contando de novidade? O que tu pode me dizer? O que é uma geração de energia? Boa noite, obrigado. Obrigado ao Crédito Real, mais uma vez, por essa oportunidade, por essa janela. E vamos tentar aí levar a informação, que não é tanto novidade, mas realmente o alcance da informação, que é o que a gente comenta no nosso dia a dia, né? Que o mercado, no caso, os consumidores de energia elétrica, falta apenas a informação, o conhecimento, a atualização que você tem, por incrível que pareça, a energia de graça e essa estrela maior que é o Sol, né? que é o uso da nossa galáxia, né? A estrela maior. Então, através do Sol, eu consigo prover geração de energia através de tecnologia. Então, quando tu me pergunta o que é geração de energia, ela tem o fundamento com base no Sol, né? O Sol ele irradia raios, como o raio ultravioleta, e aí com a tecnologia que seria o que nós chamamos do o conjunto da usina, né? Eu transformo essa irradiação ultravioleta em contato com o silício, que é uma partícula em abundância no mundo, encontrado em areia, extraído da areia, e que compõe os nossos módulos, né? Então, no módulo, ou conhecido como placa fotovoltaica, vamos assim, a transformação dessa luz ultravioleta, né, em energia, né? Feito isso, eu tenho a corrente contínua. Então, para que eu tenha uso, eu tenho que transformar essa corrente contínua em corrente alternada, que é uma das funções da outra peça fundamental de uma usina fotovoltaica, que é o inversor. Esse inversor pode ser um inversor de parede ou um microinversor, depende do projeto a ser estudado. E demais estruturas de fio, cabeamento, sistema de segurança, trilhos, sistema de ancoragem, porque conforme o telhado, né, eu tenho o modelo de grampos ou ancoragem para o trilho. E acima do trilho, na sequência, é feito o encaixe dos módulos. Então, fala em geração de energia a partir do Sol em contato com uma usina instalada. Tá. Luiz, conta pra gente aqui, em quais lugares, são todos os lugares que eu posso estar construindo uma usina, né, fazendo essa geração de energia? Sim, com certeza, né? O processo, inicialmente, para que eu possa fazer essa instalação, nós começamos com a chamada viabilidade técnica, né, que ela se dá de captação de informações de documento e do local. Captação de informação de documento, e se eu, dentro do caso residência, algumas empresas, né, falando aí até faturas a partir de R$300. Essa captação de documentos é a fatura de energia, então? Fatura de energia, e tem casos que clientes
que a partir de R$ 10.000 de fatura, né, em torno aí de, vamos dizer assim, de 10.000 quilowatts-hora, passam a ter contratos com o mercado livre de consumo de energia, né? Aham. Quando tu me pergunta a respeito aonde que eu posso instalar, pode ser Isso. instalado em telhado ou solo, né? Então, porque tem situações que a minha potência necessária não vai, vamos dizer assim, eu tenho uma potência, e essa potência calculada Não vai dar vai X dar. números de módulos. Então, aí, verificar se esses módulos vão ficar bem instalados e se vão captar a energia necessária. Ora, eu não conseguindo esse telhado, partimos para a usina do solo. Esse cálculo ele é feito pela nossa engenharia, né, com dados de visita técnica do local e junto com software chamado PVSol. Certo. Deixa eu, para a gente, né, como a gente está conversando aqui, mostrando para o público, então seria o que, assim, ó, padarias, condomínios, quais são os lugares que você hoje percebe que existe o maior consumo de energia e às vezes as pessoas não conseguem ainda ver essa comunicação, né, dizer assim, puxa, eu vou procurar colocar uma usina, né? Não só por números, né? Mas por também exemplifica alguns lugares para a gente. Os nichos de mercado que nós atuamos, né? Uhum. O residencial, a partir de R$ 300, já Certo. tem payback, vamos dizer assim, que vale a pena você fazer, porque, principalmente residencial, tem casas, né? Em função que, às vezes, o morador, o cliente, ele se limita a usar equipamentos para dar qualidade de vida. Quando eu falo equipamentos, seria o climatizador, para não gastar energia, né? Então, passa a dar um conforto e qualidade de vida para o morador, porque eu passo a gerar a minha própria energia elétrica. Então, eu tenho o conforto de estar usando com tranquilidade e tendo conforto em casa. Condomínios, né? É um nicho que vem crescendo muito, que é a nossa Condomínios. especialidade, né? Indústrias, principalmente suinocultura e avicultura, de postura e de corte, tá? E indústrias de médio a grande porte também. Enfim, todo aquele que consome energia elétrica, ele é potencial investidor, potencial cliente, porque nós costumamos a esclarecer que, a partir da viabilidade técnica, vem a viabilidade financeira. Exato. Junto com os nossos parceiros, né, que são uma Cashme, Uniprime, Sicredi, Bancos, né? Cicobi, Cressol, ou geralmente o próprio cliente tem uma instituição bancária que ele já trabalha há bastante tempo, né? Nós vamos buscar a viabilidade financeira de que maneira? Aproximar aquele valor que ele tem de conta ao valor de financiamento que a partir daí ele vai ter para pagar o seu investimento. Então, em outras palavras, eu não vou fazer um movimento financeiro, porque o valor de investimento eu já tenho, porque eu estou pagando isso para uma usina geradora, que é o quê? A distribuidora Celesc ou uma cooperativa. No momento que eu passo a ter a minha própria usina, gerar a minha própria usina, eu não vou ter mais a cobrança dessa usina que eu utilizava, da distribuidora ou da cooperativa. Então, aquele valor, eu já tenho ele na minha despesa ordinária, vamos falar assim. E aí eu passo a direcionar aí por 3, 4, 5 anos
o pagamento. Finalizou, eu só fico com as taxas inerentes, COSIP e demais outras taxas com a Tá. fatura de energia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso programa, o nosso público, ele é muito condominial também, né? Existem algumas regras de como funciona dentro dos condomínios. Você vai ao síndico primeiro, área comum, como é esse caminho quando tu vai no condomínio? O que a gente precisa estar te dando para te conseguir fazer esse projeto, no caso? Repetindo, então, a questão da captação, o alcance e o foco do programa é o meio condominial, é o gestor, é a sindicatura. Nós temos algumas parcerias interessantes junto a administradoras de condomínios. Tá? E as próprias instituições financiadoras, né, a partir de cafés de negócio, vão nos passando indicações, vão nos dando oportunidade para nós termos o corpo a corpo com esses clientes. Mas, na maioria das vezes, acontece por indicação, referido a algumas obras bem interessantes já instituídas, né, diferenciadas, em termos quando eu falo diferenciado, em questão técnica, que outras empresas não conseguiram entregar. Então, é um trabalho agressivo de captação de condomínios através de administradoras, síndicos, porque nós estamos sempre atentos a eventos, né, que envolvem sindicaturas, que envolvem atualização aos síndicos, né, gestores de nova era, e a partir dali o desenvolvimento, o entendimento, por incrível que pareça, repito a minha fala inicial, ainda tem muito desconhecimento da facilidade, principalmente que um condomínio tem, de aprovar, porque tu não vai gerar despesa extra, né? Tu vai utilizar do valor ordinário que tu já tem e depois tu não tem mais aquele custo. Em outras palavras, finalizou o financiamento, a tendência do valor de condomínio é cair. E porque eu não tenho mais aquele custo de geração de energia. E valorizo, automaticamente eu valorizo o meu imóvel. Certo. Luiz, a gente tem que, no caso de condomínio, é obrigado a passar por assembleia? Sim, obrigado. Por quê? Toda instituição financeira exige a comprovação daquela captação de recurso através de uma aprovação em assembleia. Então, vamos dizer assim, dentro de uma segurança para o próprio síndico, né, é fundamental, né, que isso se construa. E nós fizemos isso. Primeiro o síndico, a apresentação ao síndico, depois sugerimos, né, uma metodologia que nós criamos ao longo do tempo. Uma reunião com conselheiros, para ter a aprovação dos conselheiros, né, numa terceira etapa, uma simulação de uma assembleia, com os moradores interessados em conhecimento de energia fotovoltaica, para depois, sim, agendar a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, com foco exclusivo na apresentação e aprovação do investimento. Luiz, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, e quero pedir para que, então, que tu finalize a tua fala aí, nos deixando alguma mensagem de todo esse trabalho, né, de todo esse empenho de vocês, né, que realmente é muito lindo toda essa captação, toda essa parte da energia. O que tu pode nos dizer? O que eu quero deixar de mensagem é que é um propósito de vida na nossa caminhada, se tornou esse propósito no entendimento que nós estamos num convívio, né? Que nós somos uma célula só. Quando eu falo nós somos uma célula só, é que todos nós estamos interligados, estamos energeticamente conectados à Mãe Terra e ao Universo. E o Universo nos dispõe
tudo, né? O ar, a terra, o fogo, os 4 elementos essenciais à criação da vida, não só a vida humana, como a fauna, a flora, a agricultura, a pecuária, enfim. Então, é o mínimo que eu posso fazer numa devolutiva, uma tecnologia que chega e hoje está acessível, muito acessível, eu fazer essa devolutiva, porque assim, lembrando que hoje a nossa matriz energética ela é através de hidrelétricas e usinas carboníferas, né? Então, não entramos aqui no detalhe de como é que funciona uma fatura de energia, mas eu estou fazendo com que hoje eu vá gerar minha própria energia. Só para ter uma ideia, hoje a matriz energética de fotovoltaica no Brasil já ultrapassou a capacidade da usina de Itaipu de produção de energia. Então, eu acredito muito nessa caminhada, de uma devolutiva para a natureza. Está nos ajudando o planeta Terra no processo, né? Porque é menos gás carbônico injetado na nossa atmosfera, quando eu passo a gerar a minha própria energia. Então, nós estamos deixando um legado para as próximas gerações, né? E quando se fala que energia fotovoltaica é o futuro, não. Energia fotovoltaica é o presente. E a gente tem que ter a atitude, a consciência de fazer a nossa parte. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Fachada. Você já parou para avaliar a fachada do seu edifício? Você já parou para avaliar as fachadas dos edifícios ao seu redor? E você sabe qual é a importância da manutenção de fachadas para um condomínio? Eu estou aqui com a Rosana Carpes. A Rosana é síndica profissional e arquiteta também. Rosana, qual a importância de uma fachada para uma edificação, para um condomínio? Olá, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a fachada ela é tudo no condomínio, né? Ela é a nossa cartão de visita, a nossa apresentação. E eu acho que tu ter um condomínio com uma fachada bem cuidada, bem estruturada, é ótimo para quem mora, principalmente, né? É importante para avaliação, é importante para tu cuidares da fachada em questão da plasticidade, manter os materiais que foram entregues pela construtora dentro da sua vida útil, né? Capacitar pessoas que aprendam, que saibam fazer também a manutenção, eventualmente, se tu precisares. Eu acho que também tem uma boa equipe de gestão de engenheiros e parceiros que possam te avaliar, eventualmente, para riscos, né? Eu acho que mais nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente possa estar sempre atento, né? Eu acho que o gestor, o síndico, ele tem que estar muito atento a isso, porque tem a questão da segurança, do risco de cair qualquer material, né, de a gente avaliar bem, se tu entender, ver se alguma fissura, alguma pastilha que eventualmente, para quem é revestido de prédio que é revestido de pastilha, caiu uma peça, olhar, talvez está tendo algum movimento já nessa estrutura, nesse reboco. Então, acho que é bem importante que a gente esteja muito atento a isso, e principalmente eu acho que para manter, né, a plasticidade da obra, porque no início, às vezes a gente recebe um prédio bem bonito, né? E aí, com o tempo, se tu não faz a tua manutenção, a lavagem, né, todos esses cuidados, tu vai tendo uma perda, né, do valor agregado nesse imóvel, que também é muito importante, a valorização do imóvel para quem investe, né, num condomínio, às vezes de alto padrão, e às vezes algum gestor, né, que não tem uma habilidade, acaba não tendo esse cuidado, que eu acho que é importante. A questão da desvalorização desse patrimônio, né? O que tu indicaria para manter esse patrimônio valorizado? O que o condomínio, como ele pode pensar isso e como ele pode se planejar e se organizar para isso? O que é importante ter? Que etapas ele precisa ter? Eu acho que o mais importante é tu ter um plano de manutenção, né? Fazer um plano de gestão, porque
manutenção de fachada é uma das obras ou das manutenções mais caras que a gente tem no condomínio, né? Então, para isso, a gente tem que fazer planejamento, porque, obviamente, a gente não tem valores, né, nesse condomínio que tu possa fazer uma manutenção. E as manutenções são normalmente de 5 em 5 anos, né, e que são necessárias. Então, tu tem tempo para fazer o planejamento, buscar, né, o recurso, fazer o rateio, ir estudando, vendo qual que tu vai fazer. Então, acho que mais é isso, é estar atento e ter planejamento. Eu acho que o planejamento desse gestor, ele vai, né, identificando que eu tenho ou vou ter daqui a 5 anos, ou vou ter daqui a 10 anos. Eu acho que é ter essa visão de que vai ocorrer. São manutenções que são periódicas e que são determinadas pela legislação, é normatizado, então a gente tem que estar sempre ligado e antenado em relação a isso. Tu falou que existem normas, né? Existem normas a ser cumpridas. Sim. O síndico tem que estar atento, né? Que normas são essas que ele tem que estar atendendo e ter essa visão a longo prazo de que há 5 anos eu preciso fazer uma reforma, uma manutenção para a perenidade dessa edificação. Né? O que acontece? Existe uma cultura de entrar dentro dos condomínios e achar que aquilo não requer manutenção, né? E sendo que se a gente morasse numa casa, a gente sabe o que requer a manutenção de uma casa. E muitas vezes as pessoas dentro dos condomínios esquecem que aquele condomínio precisa de investimento também em manutenção. Né, Rosana? Eu acho que às vezes, a manutenção das fachadas, das esquadrias, é importante também, elas acabam impactando, às vezes, dentro do imóvel do morador, né, do proprietário, porque, às vezes, muitas vezes, tu tem fazer vedações, tu tem que né, corrigir isso, porque isso não são para sempre, são produtos que não têm vida útil, eles não podem, eles não duram para sempre, né? Se tu fez uma esquadria, passou um PU, ele tem vida útil, eu tenho que refazer, eu tenho que limpar, eu tenho que corrigir. Então, às vezes, acaba impactando dentro do imóvel da pessoa, né? Então, a própria fachada, um revestimento que cai, ou que tem uma rachadura, começa a infiltrar, acaba, aqui, principalmente para quem mora nas coberturas, que é onde a gente começam os problemas de fachada. Aqui no nosso estado, a gente tem uma mudança térmica muito grande. E isso impacta diretamente nos revestimentos, porque são materiais diferentes. Então, às vezes, um prédio que tem pintura, ele tem um tipo de ação. Um prédio que tem pastilha, ele vai ter outro. Um prédio que tem uma fachada de granito, ele vai ter que ter um outro cuidado. Então, acho que tudo isso é muito importante a gente observar, né? Que tipo de prédio você está pegando e o que você precisa cuidar. E saber, claro, conhecer um pouco dos materiais e, se não conhece, buscar alguém, um profissional habilitado que possa te ajudar. Acho que isso é importante. Exatamente. Os materiais têm uma vida útil, né? E buscar essa informação. Sim. Eu estou usando um PU, eu estou usando uma tinta. Qual é? O fabricante informa, Sim, né? Qual é a vida tem. útil desse produto? E tá atento, né? Não passar e daqui a 10 anos pensar que tu vai ter que refazer. Não, tem que acompanhar aquilo constantemente, tem que ter uma manutenção para que ele fique da maneira com que ele foi projetado para ficar, né, Rosana? Exatamente. Eu acho que é manter essa conservação, a característica do prédio, né? Muitas vezes são prédios belíssimos e que depois vão se degradando, né? Então, às vezes tu começa a ver, aí tu começa a fazer remendos, né? Mal feitos, aí tu começa, os rejuntes já não são iguais, né? As pastilhas não são mais as mesmas tonalidades, então tu já vai deixando aquilo com uma cara de remendo. Então, essa manutenção que a gente possa fazer, né, ter um material de reserva, isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe condomínios, eu já vi condomínios que síndicos botaram os materiais, tinham digamos, uma peça cheia de produto, né, de cerâmica, de pastilha, e o cara achou que aquilo estava sobrando, botou fora, deu para o zelador. Não, aquilo é importante a gente manter, porque a gente vai precisar desse material, e ele não vai estar na mesma tonalidade, mesmo que eu compre da mesma fabricante. Verdade. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e manter. E a questão da escolha do profissional que vai fazer o serviço também, isso é importante. Rosana? Eu acho que tem que estar o profissional habilitado, que tem conhecimento e que já faça isso, porque às vezes a pessoa pega o pedreiro, o empreiteiro, mas quantas fachadas ele já fez? Ele sabe fazer o que ele está fazendo, ele sabe fazer uma correção de uma rachadura, de uma trinca, enxergar que tem um problema estrutural. Porque às vezes tu abre um pilar, o cara vai lá e remenda. Não, ele tem problema estrutural, eu não posso remendar. Eu tenho que ter uma empresa especializada para isso, né? Eu tenho que ver a ferragem desse pilar. Eu não posso simplesmente passar um cimento, passar uma tinta e dizer que está tudo certo.
Exatamente, né? Os profissionais especializados, precisamos de ERT para esse tipo de obra com também. certeza. Então, olhar para a fachada e pensar nela a longo prazo é fundamental para os condomínios. Exato. Obrigada, Rosana, Eu pela que tua agradeço. participação. É sempre bom colaborar com os outros Obrigada. mais profissionais. Obrigada. Tchau, tchau. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e crédito real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né?